Bom dia, professor André, bom dia a todos, senhoras e senhores. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer o convite em participar aqui dessa sessão com vocês. E vamos dar, então, início, para falar um pouco sobre a ecocardiografia na suspeita de amiloidose. É aqui, né, André? Não tem nenhum conflito de interesse. A amiloidose é uma cardiopatia, a amiloidose cardíaca, né, uma cardiopatia infiltrativa caracterizada por deposição de fibrilas no interstício do miocárdio. A prevalência não é muito bem conhecida, mas atualmente não se considera mais como uma das doenças raras, né, em função já de dados estatísticos mais recentes, né. Nós temos sempre que estar alerta que ela está muitas vezes associada com outras condições cardíacas, como estenose aórtica, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, e alguns pacientes com miocardiopatia hipertrófica aparecem com diagnóstico de amiloidose. Existem pelo menos 30 proteínas anormais que podem se transformar em amiloide, mas, porém, apenas 9 delas podem se depositar no coração. E para nos facilitar, 95% dos casos dessas fibrilas são compostas por imunoglobulinas monoclonais de cadeia leve, né, que caracteriza a amiloidose tipo AL, né, e a transtirretina, que é uma anormalidade da produção hepática da transtirretina, que pode ser hereditária ou adquirida. É importante lembrar dos aspectos clínicos ou sinais de alarme, ou os chamados red flags, né, da amiloidose, que é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, síndrome do túnel do carpo bilateral e ruptura de tendão de bíceps, insuficiência cardíaca não explicada, insuficiência cardíaca mais neuropatia periférica, aumento desproporcional de BNP, e hipotensão, equimoses, macroglossia e outros sinais que podem existir. Sempre que esses sinais aparecem, né, nós temos que partir para um eletrocardiograma. E o clássico da amiloidose cardíaca é um eletrocardiograma com complexos QRS de baixa voltagem, como vocês podem ver, né, e aqueles sinais de pseudoinfarto, né, aqui nesse exemplo nosso, que é de um caso que eu vou apresentar durante toda a apresentação, vocês podem ver aí ondas R's de baixa amplitude de V1 até V4. Né? E, partindo disso aí, o primeiro exame a ser feito, certamente, é o ecocardiograma. E isso começou lá, o ecocardiograma na amiloidose começou a aparecer na literatura lá pelos anos 70, do século 1970, né? Já alertando o fato da síndrome do coração rígido, né? E outros estudos, já também aqui, já envolvendo 7 pacientes, já apresentavam alguns dos sinais que hoje nós reconhecemos como sendo por amiloidose. E entre eles, no ventrículo esquerdo, nós observamos um aumento da espessura miocárdica, que é clássico, pelo menos aí 12 milímetros de espessura. Ela não precisa necessariamente ser concêntrica. Aliás, a hipertrofia não necessariamente ela é assimétrica, a maior parte dos casos não são simétricos, né? Aquele dado de que o aumento da ecogenicidade, né, aquele granulado, aspecto granulado que se vê muitas vezes no miocárdio, ele não é um sinal muito importante e ele tem algum valor se você desligar o sistema de harmônica do seu aparelho. Tá? No ventrículo direito também há comprometimento, principalmente nas fases intermediárias e avançadas, né? Pode haver tanto aumento da espessura miocárdica como disfunção sistólica do ventrículo direito. Outros sinais, como o aumento biatrial dos 2 átrios, né? Que não são tão específicos, né? Mas, porém, ele é um sinal, quando está muito avançado, muito dilatado, pode ser aí, indicativo de chances de embolia, né? Arritmias e embolia. O derrame pericárdico usualmente é leve, ele está presente num bom número de pacientes, até mais de 50% dos pacientes com a doença avançada, né? E há sempre, né, um certo espessamento de válvula, o septo interarterial muitas vezes também se apresenta hipertrofiado, então todos esses sinais são presentes. Embora em muitos pacientes com amiloidose cardíaca a função sistólica esteja preservada, né, com fração de ejeção, vamos dizer assim, preservada,
pode haver já sinais de disfunção diastólica. Então, existem, pelo menos, é descrito que a disfunção diastólica, pelo menos grau 2, em muitos pacientes com amiloidose, como nesse caso que vocês podem observar, com alteração das ondas do Doppler tecidual, né, aumento discreto do átrio esquerdo e da pressão sistólica pulmonar. Há também aquele sinal do Doppler tecidual, que é o sinal dos 3,5, né? Tanto a onda A como a onda E' e a onda S da parede lateral tem, em geral, com menos de 5 centímetros por segundo. Existe um parâmetro que foi estudado, que é chamado de fração de contração do miocárdio, que é o volume sistólico pelo volume diastólico do VL, o volume sistólico ejetado, né, que parece ter uma melhor acurácia, mas ele foi validado apenas para amiloidose transtirretina. Nós estamos sempre envolvidos com o strain na amiloidose. Isso, a literatura está bastante cheia de dados sobre o strain na amiloidose. Ele é, de fato, quando ele é abaixo de 16%, ele é bastante sensível, porém não tem muita especificidade, como nós vamos mostrar depois, né? E principalmente a alteração do padrão, como vocês estão vendo aqui, né? Esse exemplo recente, nosso lá da Escola Paulista, mostrando, então, a preservação apical ou o strain relativo, né, que segmentos apicais são usualmente preservados enquanto há uma diminuição expressiva dos segmentos basais e médios do ventrículo esquerdo, né. Isso pode ser avaliado tanto globalmente como só pelo strain do septo, né. E existe um outro parâmetro também, que é a relação entre a fração de ejeção do ventrículo esquerdo pelo strain global longitudinal, que pode ser um parâmetro também indicativo. Nesse caso que vocês estão vendo, a fração de ejeção era 56% e essa relação deu 4,1. O strain é um dos artigos mais citados na literatura, talvez um dos primeiros a ser publicado, que validou o conceito do apical sparing. Foi publicado lá em 2012, é esse aqui o estudo. Então, na amiloidose, eles identificaram que havia aí, então, essa preservação da região apical e compararam com pacientes com miocardiopatia hipertrófica e hipertrofia do ventrículo esquerdo e estenose aórtica, né? E essa relação ela foi alterada em todos, porém, ela foi muito mais alterada nos pacientes que tinham amiloidose cardíaca, né? E o strain relativo teve uma especificidade, uma acurácia, vamos simplificar assim, de 94%, o que foi considerado, então, um sinal bastante importante para o diagnóstico de amiloidose pelo ecocardiograma. Outros estudos foram realizados. Esse estudo envolveu diversos parâmetros ecocardiográficos, tanto de medidas convencionais como utilizando os parâmetros de deformação, e eles observaram que a relação entre fração de ejeção pelo strain, como vocês estão vendo aqui na setinha verde, né, ela foi o parâmetro com melhor área sob a curva, ou melhor acurácia, 95%. Tá? Então, esse parâmetro então, foi considerado aí bastante importante por esses autores. Um estudo mais recente, né, foi um estudo multicêntrico, que teve a participação de um grupo do INCOR, né, Dr. Fábio Fernandes, doutora Viviane, doutor Marcelo Vieira. Esse estudo ele reuniu pelo menos aí 544 pacientes com diagnóstico confirmado de amiloidose cardíaca, tinha um grupo controle de 200 pacientes com outras miocardiopatias hipertróficas, né, e também 174 controles, né, e eles avaliaram especificamente o valor da preservação apical no diagnóstico de amiloidose cardíaca. Né, incluíram também outras variáveis. E eles observaram que essa curva que vocês estão vendo à direita aqui, que é o apical sparing, né, ele teve uma área sob a curva de apenas 0,74, o que vamos dizer seria uma
um valor modesto, né, com uma sensibilidade de 72%, sem especificidade de 66%, e mais interessante, né, importante de lembrar os colegas, que 32% dos controles tinham esse épico espelho positivo, né, e 6% dos normais. Então, só para a gente ter essa visão sobre o valor. E, nesse estudo, a melhor área sob a curva, né, foi a espessura relativa do ventrículo esquerdo, da parede do ventrículo esquerdo. Então, a amiloidose ela é, de fato, uma doença de difícil diagnóstico. Não é simples, principalmente nas suas fases mais iniciais. Como vocês estão vendo aqui nesse gráfico, né, nas fases iniciais, a probabilidade dos métodos fazerem o diagnóstico ela é relativamente baixa. Vocês estão vendo que, na fase mais tardia, né, quase todos vão dar positivo, tá certo? Vão dar alterados, né? Então, vão ser muito indicativos de amiloidose. Mas, nas fases iniciais, né, talvez o strain possa ser um pouco mais sensível nessa fase, ok? Então, isso pode, só para alertar, que é uma doença que é progressiva, ela se confunde com outras doenças, né? E associa-se, muitas vezes, a outras condições clínicas cardíacas que podem, portanto, mascarar ou dificultar ou nos orientar de uma maneira diferente para procurar o diagnóstico, né? Em função disso, dessa diversidade e dificuldade de fazermos o diagnóstico, alguns scores foram propostos, né? Tem um score chamado AL, né, que tem uma área sob a curva aí de 0,90, e o score de espessura aumentada, né, IWT, ok? Que tem uma área também próximo disso, uma área sob a curva de 0,87. Não muito tempo atrás, acredito que esse artigo é de 2023, né, foi um estudo de inteligência artificial. Eles treinaram alguns centros associando eletrocardiograma, clínica, eletro e o ecocardiograma, né, e eles conseguiram, dessa forma, obter, treinando as máquinas, né, a fazer o diagnóstico. Observem que o eletrocardiograma, junto com o eco, auxilia muito, aumenta muito a chance de diagnóstico de amiloidose cardíaca. Na Escola Paulista, a doutora Lorena Capellini, ela fez um estudo que analisou a capacidade do ecocardiograma com strain detectar amiloidose precoce, quais eram as alterações, né? Além de pequenas alterações na espessura miocárdica, os valores muitas vezes eram dentro da normalidade, mas sempre superiores aos controles, né? E o mesmo ocorreu com o strain longitudinal, tanto do ventrículo esquerdo quanto do ventrículo direito, né? O strain relativo foi também maior naqueles que tinham o teste genético positivo, porque eram pacientes totalmente assintomáticos do ponto de vista cardíaco. Nós sabíamos que eles tinham a doença porque eles tinham o teste genético positivo, alguns tinham antecedente familiar positivo também, né? E isso dava uma diferença também no strain relativo, e tanto o strain global longitudinal como a relação E' média entre septal e lateral tiveram foram preditores, então, de quem tinha o teste positivo, né? No ano passado, a revista de ecocardiografia da British Society of Echocardiography publicou uma diretriz no qual eles consideram, então, o ecocardiograma como um passo inicial importante para o diagnóstico de amiloidose. Observem que todo o fluxograma ele parte lá do ecocardiograma ou de uma ressonância sugestiva de amiloidose. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque acho que não vem ao caso. Então, nós podemos concluir que o ecocardiograma é uma ferramenta importante na suspeita clínica de amiloidose cardíaca. Os parâmetros convencionais têm baixa especificidade, podem estar alterados em outras condições, né? E o strain global longitudinal e parâmetros derivados têm uma melhor acurácia, principalmente a relação
apical, a preservação apical em relação à base, porém não são tão específicos. Nós podemos ter problemas de especificidade exatamente. Tá? E os scores diagnósticos e a inteligência artificial podem nos ajudar. Okay? Muito obrigado a todos pela atenção. Eu queria agradecer aos residentes do ecocardiograma lá da Escola Paulista que me ajudaram nessas imagens. Muito obrigado.